caso do considerado maior crime da imprensa brasileira ganhou mais um capítulo. Na verdade, uma nova versão. Trata-se do lançamento do livro de Ricardo Shimada, filho dos proprietários da Escola Base, que conta a sua versão sobre o caso. Então é isso que eu quero, o objetivo maior é mostrar a parte humana dos meus pais, os seres humanos que eles eram. Intitulado como Filho da Injustiça, o livro conta com detalhes o antes, durante e depois dos personagens principais da história, que tiveram suas vidas mudadas de forma trágica e sem apuração. O livro teve importante participação do jornalista Emílio Coutinho, que ajudou Ricardo a escrever a obra em um período de 6 meses. E ele manifestou o desejo de escrever, ele já tinha tido esse desejo já anteriormente e falou, olha, eu queria muito escrever, só que queria escrever a minha versão, queria escrever não só os meus pais como os donos da escola base, mas como os meus pais, né? Tipo assim, que repercussão isso teve na minha vida. E aí ele trouxe a história, ele quis contar a história desde o encontro dos pais, né, como os pais dele se conheceram, até a ideia de ter uma escolinha, que era o sonho da mãe dele, os sacrifícios que eles fizeram para ter essa escola, para construir a escola, e depois toda a repercussão negativa que teve com a acusação, depois eles sendo inocentados, quais foram as consequências ao longo da vida, até mesmo o momento do falecimento de cada um deles, ele conta, vai trazendo aí o que ele sentia, o que ele via, enfim, é uma abordagem totalmente inédita no caso da Escola Base que ele traz aí, mas não só sobre o caso, né, ele traz também esse aspecto humano, aspecto familiar, que é muito importante. O caso da Escola Base aconteceu em 1994, em São Paulo, quando Ikushiro Shimada e Maria Aparecida Shimada foram acusados de forma injusta de violentar crianças que frequentavam o local. Na época, o caso ganhou repercussão, depois da matéria do jornalista Valmir Salário ter sido exibida no Jornal Nacional da TV Globo. Os poucos minutos de reportagem gerou uma grande revolta nas pessoas que resolveram fazer injustiças com as próprias mãos. O livro tem prefácio escrito pelo jornalista, que na ocasião ouviu o lado de duas mães, do delegado do caso e de um laudo do IML que não apresentava prova alguma sobre os abusos. Ricardo, que na época tinha 14 anos, contou que entrou em contato com o Salário e que tanto ele quanto os pais deram perdão ao jornalista. Já tem da minha parte, já faz um tempo, nas nossas primeiras conversas, pela parte dos meus pais, eu refletindo atrás, que uma carta num livro dado pela minha mãe para ele. Entre as pessoas que foram prestigiar o lançamento da obra está a dona Ana Célia, ela que acolheu Ricardo logo depois que tudo aconteceu. Com detalhes, Ana Célia conta como foram os meses juntos com Ricardo, enquanto o casal Shimada vivia em um refúgio. O Ricardo foi morar em Bragança, né? E ele começou a frequentar a nossa igreja. E eu fiquei preocupada com a ida dele de uma cidade para outra, porque era um pouco distante. E aí eu o convidei para morar na nossa casa durante um período até ele se estabilizar. Foi muito bom, uma convivência muito boa, porque ele é uma pessoa maravilhosa, uma pessoa muito humana. Quanto tempo? Eu acho que ele deve ter ficado lá em casa uns 4 a 6 meses. Nem gostava muito de falar sobre o caso. Recordada, a história ainda segue sendo estudada nas principais faculdades de comunicação do país, sendo uma referência e alerta aos jornalistas, no comprometimento e apuração dos fatos. O caso foi tema do TCC do agora jornalista Felipe Almeida, que descobriu de perto os detalhes de um dos casos mais famosos do Brasil. Quando eu converso com o Valmir Salário no dia oficialmente da entrevista, nós realizamos uma entrevista por telefone, eu vejo um cara extremamente disposto a colaborar com a entrevista, talvez até mesmo pelo fato de ser repórter e entender, né, a necessidade que um jornalista tem em extrair boas respostas de sua fonte. Valmir, ele é muito sincero e sim, demonstra total arrependimento nas perguntas. Quando a gente fala do caso Escola Base, quando a gente cita os desfechos, os destinos que os donos da escola tiveram, e ele sabe que muito por consequência das notícias tragas em primeira mão na época por ele dentro da TV Globo, a gente vê ali um repórter, um profissional consagrado da televisão brasileira, mas a gente vê um ser humano antes disso,
arrependido, disposto a colaborar, disposto a cada vez mais se redimir publicamente, se desculpar, e sabemos que nada vai mudar o que já aconteceu. Ricardo ainda deixou como recado qual a lição que a história da escola base deixa às pessoas e que mesmo com a repercussão negativa que mudou a sua vida, ele diz acreditar no jornalismo brasileiro. Olha, eu gostaria de enfatizar então, a preocupação das pessoas, principalmente dar uma notícia, que há pessoas por trás de uma notícia, principalmente sobre acusação, né? Então, sempre procure ver primeiro a pessoa que é por trás da notícia, estude a notícia, antes de realmente dar a notícia. Olha, sim, tem jornalistas muito bons hoje, né? Tem jornalistas muito bons no meio, mas também sempre tem aquele menos estudado. Não é que não seja bom, mas aquele que estuda menos, né? Então hoje, para tudo na vida você tem que estudar, para você, principalmente para dar uma notícia, né? Você tem que ir um pouco mais a fundo. Então, hoje eu acredito sim na imprensa.